Seja uma pessoa calma. Não viva reagindo com raiva. Vamos ser honestos. É bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e responder de forma agressiva a qualquer situação. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito. Só precisa deixar o piloto automático ligado. Porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é verdade? Principalmente quando a gente explode com alguém que ama e que também nos ama. Quando agimos movidos pela raiva, deixamos de lado o nosso lado mais racional e muitas vezes até o mais humano. Isso acontece porque a raiva é uma emoção impulsiva, quase automática, que grita mais alto do que a nossa capacidade de refletir. Mas será que é esse tipo de vida que queremos levar? Viver uma vida onde cada pequeno atrito se transforma em uma tempestade? Se pensarmos bem, as consequências da raiva mal administrada são muito mais duradouras do que os segundos de alívio que ela pode proporcionar. Pense em quantas vezes uma reação agressiva estragou um momento especial. Talvez fosse apenas uma discussão pequena que, no calor da emoção, cresceu e virou um problema desnecessário. Depois que a raiva passa, ficamos pensando: eu poderia ter evitado isso. A verdade é que a raiva raramente constrói algo bom. Ela tende a destruir. Quantos relacionamentos foram arruinados por uma palavra dita no calor do momento? Quantas amizades se desfizeram porque alguém reagiu com impulsividade, sem considerar o impacto do que estava sendo dito? Por isso, agir com paciência, pensar duas vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver. Isso faz bem não só para quem está perto de nós, mas também para nós mesmos. Afinal, carregar o peso da raiva constante desgasta a nossa mente e muitas vezes afasta as pessoas que mais importam. Além disso, a raiva pode deixar marcas emocionais profundas nas pessoas que amamos. Aquele comentário rude, aquela atitude impensada, podem ser difíceis de apagar, mesmo que o arrependimento venha logo depois. Eu sou Edivaldo Oliveira e provavelmente você já me conhece do meu outro canal, o Minuto com Deus, onde compartilhamos mensagens de fé todos os dias. Aqui no Minuto Reflexão, o objetivo é te ajudar com os seus dilemas mentais, seu progresso pessoal e sua caminhada rumo a uma saúde mental melhor. Então se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos que podem transformar suas vidas. Agir com calma não significa ignorar ou aceitar tudo de forma passiva. Pelo contrário, significa responder às situações com assertividade, mas sem perder o equilíbrio. Muitas vezes confundimos paciência com fraqueza, mas ser paciente exige força e controle emocional. É um exercício constante de escolher o que realmente importa, priorizando a resolução e não a reação. É sobre usar sua energia de forma consciente, evitando que ela seja desperdiçada em conflitos que não levam a lugar nenhum. A raiva é o primeiro impulso que vem à tona em muitas situações. Nós fomos ensinados a reagir dessa forma sem perceber. E não foi de um jeito explícito. Ninguém nos disse diretamente que deveríamos ser raivosos. Mas ao conviver com pessoas que também agem assim, acabamos aprendendo e repetindo esse comportamento. Esse ciclo é tão inconsciente que às vezes nem percebemos que estamos apenas imitando padrões que nos cercaram por anos. Se você observar o dia a dia, verá como isso é comum. Experimente fazer o teste. Chegue em um lugar com pessoas que não se conhecem, como uma fila ou um ponto de ônibus, e elogie algo simples como: nossa, que árvore bonita ali do outro lado da rua, ou como esse dia está bonito. Na maioria das vezes, o que acontece é um silêncio constrangedor.
Agora tente reclamar de algo, qualquer coisa, do preço da passagem, do clima, de ter acordado cedo demais ou tarde demais. Quase que instantaneamente, as pessoas vão começar a interagir. Isso mostra como o negativo é mais acessível e fácil para nós. Essa facilidade de acessar o mau humor e a raiva nos faz perceber que viver no piloto automático não exige esforço. Mas será que queremos continuar vivendo assim, como se fôssemos reféns das circunstâncias? Viver no automático é como andar em círculos. Não há progresso, não há transformação. Para sair desse ciclo, precisamos de esforço consciente e prática. A raiva é como um velho amigo inconveniente. Ela chega sem ser convidada e tenta tomar conta da situação. Esse tipo de reação é quase instintivo e, em alguns momentos, pode até trazer um alívio imediato. No entanto, a longo prazo, o peso emocional que ela deixa é muito maior. O arrependimento e o desgaste emocional são inevitáveis. Agora pense na influência que você pode ter sobre as pessoas ao seu redor. Sua forma de agir pode ser um exemplo poderoso. Quando você demonstra calma em situações difíceis, inspira os outros a fazerem o mesmo. Em um ambiente onde as reações impulsivas são comuns, ser a pessoa que mantém a serenidade faz toda a diferença. É como ser um ponto de estabilidade em meio ao caos. Essa atitude não apenas melhora seus relacionamentos, mas também transforma o clima dos lugares que você frequenta. Imagine, por exemplo, uma situação no trabalho. Um problema surge e sua primeira reação é culpar alguém. Esse tipo de comportamento parece natural, mas o que ele constrói? Um ambiente hostil, cheio de ressentimentos e conflitos. Agora pense no contrário. E se você desse um passo para trás? Respirasse fundo e analisasse a situação com calma. É possível que a outra pessoa também esteja lidando com dificuldades ou influências externas. Nesse momento, agir com paciência e empatia pode não só resolver o problema de forma mais eficiente, mas também criar uma conexão mais forte entre vocês. Quando somos pacientes, criamos pontes, enquanto a raiva constrói muros. Essa escolha tem impacto não apenas nos nossos relacionamentos, mas também na nossa saúde. Estudos mostram que a raiva constante pode aumentar os níveis de estresse, desencadear problemas cardíacos e prejudicar nossa imunidade. Ser paciente, por outro lado, promove bem-estar e longevidade. Mas reprimir a raiva também não é solução. Guardar sentimentos negativos sem trabalhá-los pode resultar em uma explosão ainda maior no futuro. Por isso, é importante permitir-se sentir a emoção, mas sem agir impulsivamente. O segredo está em dar um tempo para processar esses sentimentos, antes de reagir. Isso pode ser feito de várias formas. Dar uma caminhada, meditar ou simplesmente contar até 10. Pode parecer simples demais, mas esses momentos de pausa são cruciais para recobrar o controle da situação e evitar decisões das quais nos arrependamos. Esse espaço que criamos entre a emoção e a ação nos dá tempo para escolher como queremos responder. E aqui está o ponto-chave. A raiva é uma escolha. Muitas vezes ela é apenas um reflexo de emoções mais profundas, como tristeza, frustração ou medo. Reconhecer essas emoções pode nos ajudar a entender o que está realmente acontecendo dentro de nós. Quando escolhemos agir de forma diferente, quebramos ciclos negativos. Isso não é fácil, mas é transformador. Imagine como seria o mundo se todos tomassem a decisão de responder com compreensão e não com raiva. Cada pequena atitude conta. Um sorriso, uma palavra gentil ou uma atitude empática podem transformar completamente o dia de alguém. Quando aprendemos a transformar a raiva em ações construtivas,
percebemos que temos mais controle sobre a nossa vida do que imaginávamos. Não se trata apenas de evitar conflitos, mas de criar um ambiente mais saudável, tanto para nós quanto para as pessoas que convivem conosco. Pequenas ações fazem grandes diferenças. Talvez você nunca veja o impacto completo do que fez, mas ao responder com paciência, você planta sementes de calma e bondade, que podem crescer de formas surpreendentes. Muitas vezes, o gesto mais simples, como ouvir sem interromper ou oferecer uma palavra de conforto, é o que muda o dia de alguém para melhor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não vou agir com raiva. Essa frase não é só um compromisso com você mesmo, mas ela também pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. E não se esqueça, cada escolha que fazemos é uma oportunidade de transformar o nosso futuro. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução. Mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho, e atrás de nós
nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus,
existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas, as tuas bênçãos, os teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo.
Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida
tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Olha o que Josué e Calebe estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui e Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos.
Ele continua segurando nas suas mãos, Ele continua te sustentando, Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós
às vezes não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo: é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz: prossiga, eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Você sabia que Deus tem um plano exclusivo para você? Ele tem algo especial, um novo tempo, um novo amanhecer preparado para você. Eu creio nisso. E você? Você crê? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé: eu creio no tempo de Deus. Escreva isso: eu creio no tempo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. E a maneira como Deus age é diferente para cada um de nós. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, a maneira de sentir as coisas e a maneira de nos expressarmos. E Deus conhece cada um de nós de maneira minuciosa e de maneira muito cuidadosa. Deus olha para o nosso interior e Ele nos ama de verdade. O Senhor te ama. Amém? Deus te ama. Você entende o quão poderosa é essa afirmação? Não duvide do amor de Deus nem por um segundo. Eu peço que você dê o like nesse vídeo para que nós consigamos alcançar muitas pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra das Escrituras com você. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao verso 39. Está escrito: E Jesus disse-lhe:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Eu acabei lendo aqui o verso 40 também. Irmãos, esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Que você viva em amor. Sabe, irmãos, nós não vamos estar aqui na terra para sempre. E a nossa passagem por aqui, ela não passa de uma breve viagem. Eu sei que nós teremos a eternidade e que precisamos ter isso sempre em nossa mente. Temos sempre que nos lembrar disso. A vida é passageira e teremos a eternidade. Mas e enquanto a eternidade não chega? O que devemos fazer? Viva em amor. Viva em amor. Pare de perder tempo com questões minúsculas, insignificantes. Comece a apreciar a companhia de quem Deus colocou ao seu lado. Seja essa pessoa quem for. Sabe, tem pessoas que existem nesse mundo e que estão cansadas. Eu sei disso. Afinal, existir é algo que nos cansa, que dá trabalho. E as pessoas estão precisando de um lugar de descanso, um lugar de alívio, um lugar de aconchego. Que nós sejamos os primeiros a oferecer isso, esse descanso, esse conforto para as outras pessoas. Assim como Cristo fez com todos aqueles que se aproximaram dele e estavam cansados. Jesus se colocou como esse porto seguro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é o alívio para aquele que está cansado, abatido, solitário, se sentindo derrotado. Amém? Presta atenção, no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Amém? Não deixe de colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deus tem poder para mudar a sua situação, seja ela qual for. Em meio à turbulência do dia a dia, onde o barulho do mundo muitas vezes sufoca a doce voz, a suave voz do Espírito Santo, é essencial que nós nos lembremos da simplicidade do Evangelho, que é o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nos lembra que sem amor nós não somos nada. E é justamente esse amor que deve ser a base de todas as nossas ações. Portanto, quando você estende a mão ao próximo, quando você oferece um sorriso, uma palavra amiga, ou mesmo quando você exerce o perdão, quando você perdoa alguém, você está colocando em prática o desejo de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que talvez o maior milagre que você pode presenciar é uma vida transformada pelo amor? E eu não falo apenas de transformações radicais, mas daquelas pequenas mudanças diárias que vão somando e construindo um testemunho vivo de bondade e de misericórdia. Quando eu e você agimos com amor, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Estamos sendo luz
em um mundo que muitas vezes está mergulhado nas sombras da indiferença e do sofrimento. Sabe, meu irmão, a jornada pode ser longa, com montanhas e vales. Às vezes nós estaremos nos lugares altos, nos lugares de destaque. Às vezes nós iremos passar pelo vale, pelas provas. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Você não está só. Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E enquanto nós caminhamos, nós temos a oportunidade de tocar vidas, de transformar pessoas. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos do Criador. Podemos ser a resposta de uma oração que foi feita por alguém. E isso não é uma pequena responsabilidade, é um chamado divino. Aleluia. E em nossa caminhada, nós não podemos esquecer de olhar para dentro de nós, para o nosso próprio coração. O autoconhecimento e o crescimento espiritual são fundamentais para que nós possamos amar de forma genuína. Quando nos conhecemos melhor, reconhecemos nossas próprias necessidades, nossas fraquezas, nossas limitações. E isso nos capacita a ter empatia pelo outro, a compreender que cada pessoa tem sua própria luta, seu próprio caminho a percorrer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você a refletir sobre como nós podemos praticar o amor. Como podemos tornar isso uma prática durante o nosso cotidiano. Não espere por grandes oportunidades, mas encontre nas pequenas atitudes a chance de demonstrar esse amor. Pode ser através de um abraço, pode ser em uma conversa sincera, um ato de generosidade ou simplesmente na disposição em ouvir alguém. Façamos da nossa vida uma oferta de amor a Deus e que através das nossas ações outros possam conhecer ao Senhor, porque conhecemos e amamos porque Ele nos amou primeiro. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Pai, por Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos cometido, pensado ou falado, que vai contra os mandamentos do Senhor. Que o Teu Espírito entre em nosso coração nesse momento e nos purifique, para que possamos começar a viver em amor, não somente da boca para fora, Deus, como muitas vezes já prometemos ao Senhor, mas de uma forma verdadeira e definitiva dessa vez. É chegado o momento de começarmos a ser imitadores de Cristo. É agora ou nunca, é dessa vez ou nunca, e agora precisa ser para valer. Nós entendemos isso, Pai, e entendemos que o Senhor está nos chamando para sermos propagadores desse amor, por onde nós estivermos. Pedimos que o Senhor nos capacite a enxergar além das nossas próprias necessidades e desejos, a reconhecer a dor e a luta do próximo e a oferecer uma mão que ajuda, um coração que entende e um ombro que acolhe. Que a Tua sabedoria nos oriente em todas as nossas decisões e que a Tua força seja a nossa força no meio da fraqueza, para que mesmo em meio às tempestades possamos ser faróis de esperança
e de paz. Ajude-nos, Senhor, a sermos exemplos vivos do Teu amor, refletindo a Tua graça em cada palavra e em cada ação. Que possamos ser pacientes e gentis, não guardando rancor ou alimentando a ira, mas perdoando e promovendo a reconciliação, assim como o Senhor um dia agiu conosco. Que a nossa presença traga alívio aos corações aflitos, que a nossa conduta inspire outros a buscar a Tua face e que a nossa vida seja um testemunho da Tua misericórdia e da Tua bondade infinitas. Pai, eu peço que o Senhor ouça também os pedidos silenciosos daqueles que estão ouvindo ou assistindo a essa mensagem agora. Pessoas que talvez não tenham encontrado as palavras certas para expressar suas necessidades, ou pessoas que carregam fardos tão pesados que apenas um suspiro pode ser elevado ao céu. O Senhor conhece cada coração, cada luta interna, cada lágrima derramada no silêncio da noite. Envolve-os, Pai, com Teu amor. Conforta-os com a Tua presença e mostra-lhes o caminho certo. Que sejamos instrumentos de união, que sejamos pontes que ligam o amor divino aos corações desesperados e que cada dia seja uma nova oportunidade de servir e honrar a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Conceda-nos, Senhor, a graça de viver cada dia com o propósito que o Senhor projetou para nós, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, conforme a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Por fim, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que ao terminarmos cada jornada, possamos olhar para trás e ver que a cada passo estávamos acompanhados pelas Tuas pegadas, guiando-nos pelo caminho da eternidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Se essa mensagem, se essa oração falou ao seu coração, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Sempre com mais um Minuto com Deus. A sua colheita será abundante. Receba essa palavra em nome de Jesus. A sua colheita será abundante. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu convido você para mais um tempo de reflexão, de leitura bíblica e de oração. E eu já peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração profética. Escreva assim: que a minha colheita seja abundante. Que a minha colheita seja abundante. Amém? Eu sei que muitas pessoas têm semeado em meio às lágrimas, como diz a palavra. Nós vamos ler daqui a pouco, Salmos 126. Muitas pessoas estão andando e chorando, mas mesmo assim continuam lançando as suas sementes. Saiba que a sua colheita será abundante. É o que diz a palavra de Deus e é a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje. Antes de continuar, eu peço que você
dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Nós já somos uma comunidade de fé de mais de 2.400.000 pessoas que buscam a Deus todos os dias. Eu posto vídeos aqui diariamente, às 5 da manhã e às 18 horas. Então, eu conto com você se você quiser aprofundar-se em seu relacionamento com Deus, se você quiser adquirir mais conhecimento da palavra, se você quiser fortalecer a sua fé e o seu espírito, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu quero fazer um agradecimento especial para todas as pessoas que continuam compartilhando Minuto com Deus. Todas as pessoas que recebem aí no seu WhatsApp, que recebem a notificação no YouTube e mandam para os seus contatos. Apesar do Minuto com Deus ter mudado o seu formato ao longo dos anos, eu estou desde 2014 aqui nas redes sociais, produzindo conteúdo exclusivamente cristão. E essa mensagem, ela veio se reformulando ao longo dos anos, se adaptando, né, de acordo com os parâmetros estabelecidos aqui, tanto pelo YouTube, quanto pelo direcionamento que o Espírito Santo foi dando a esse ministério. Então, eu recebi muitas reclamações de pessoas dizendo assim: eu quero muito que a mensagem passe a ser de 5 minutos, que passe a ser de 3 minutos como era antes. Irmãos, o nosso dia tem 24 horas. Se nós não pudermos parar 10, 15 minutos para ouvir a voz de Deus, o problema não está aqui nesse ministério, o problema não está no seu celular, o problema está na rotina que você criou para a sua própria vida. Você não está sabendo administrar o seu tempo. E muitas vezes as pessoas se acostumam com coisas muito rápidas, né? A geração TikTok, que quer que em 30 segundos Deus fale com ela. Deus, Ele nos deu essa direção nesse momento, eu não estou falando que é definitivo, nesse momento de fazer uma mensagem um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido edificadas. Não se baseie nos seus relatos aí do WhatsApp, porque o pessoal do WhatsApp é muito aflito, é muito ansioso. Mas entra lá na postagem do YouTube, que você vai ver o número de pessoas que têm sido alcançadas e como as pessoas têm sido abençoadas. Amém? Escreva aqui nos comentários: que a minha colheita seja abundante. E caso você queira e possa abençoar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Eu agradeço muito àqueles que se tornaram membros do canal e também àqueles que fazem contribuições voluntárias. Aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos ajudar. Mas vamos para a leitura da palavra. O tema de hoje é uma colheita abundante. Uma colheita abundante. E o texto que eu vou ler está em Salmos 126, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aquilo parecia um sonho. Quando o Senhor nos libertou, parece que nós estávamos sonhando. Você já passou por uma situação
tão boa, tão agradável, que você pensou assim, eu vou me beliscar porque eu devo estar sonhando. Isso deve ser um sonho. É isso que o salmista está dizendo. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles receberam uma nova alegria, um novo cântico. E as pessoas de fora reconheceram que Deus estava fazendo algo grandioso, sem que eles precisassem dar testemunho, detalhar o que havia acontecido. Quem via de fora sabia que a mão de Deus estava com eles. Aleluia. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu quero que você pense agora na sua vida em quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Eu sei que muitas pessoas vêm até esse canal em busca de uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, e tudo isso você vai encontrar aqui. Mas muitas vezes o Espírito Santo nos leva a refletir sobre aquilo que Deus já tem feito e que muitas vezes nós não percebemos. Deus fez grandes coisas por nós. Deus continua fazendo grandes coisas por nós. E por isso nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Eu quero pedir que você coloque aqui o seu pedido de oração. Como eu sempre peço, todos os dias eu peço às pessoas, escreva aqui o seu pedido de oração. Mas hoje eu queria pedir também que você escrevesse uma bênção que você recebeu nesse mês. Uma bênção que você recebeu de Deus nesse mês de novembro. Escreva aqui. E lembre-se que o que você escrever vai ficar eternizado aqui no YouTube e serve para que outras pessoas sejam inspiradas quando elas lerem o seu testemunho. Amém? E não deixe de escrever que a minha colheita seja abundante. Versículo 4. Eu estou lendo Salmos 126. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. E o verso 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quem semeia em lágrimas colherá com alegria. Existem sementes na sua vida que você vai precisar regar com as suas próprias lágrimas. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Existem sementes na sua vida que só poderão ser regadas com as suas próprias lágrimas. Amém? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo os seus feixes, trazendo consigo uma colheita abundante. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mencionar um comentário que está aqui na Bíblia de Estudo, a mensagem, que tem servido muito aqui a mim nesse tempo de estudo, que diz assim, olha, está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam conheciam o lado sombrio da realidade. Eles carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio
e nas costas as cicatrizes da opressão. Quem escreveu o Salmo 126 conhecia o que é a dor, conhecia o sofrimento, conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro. Uma estratégia comum, continua dizendo aqui o autor do estudo, uma estratégia comum para encontrar alegria é mudar de cenário, eliminar tudo aquilo que fere, livrar-se da dor, entorpecendo as terminações nervosas. Mais ou menos assim, fingir que a dor não existe, fingir que os problemas não existem. Eu vou fingir que não está acontecendo nada para ver se eu encontro alegria. Livrar-se da insegurança, eliminando os riscos. Vou fingir que eu não estou inseguro, eu vou fingir que eu não estou ansioso. Livrar-se do desapontamento que eu experimento nos relacionamentos. Eu vou fingir que a minha família é perfeita. Talvez assim eu encontre alegria. Eu vou viver num mundo de utopia. Eu vou viver num mundo de fantasia. Só que não tem nada disso aqui em Salmo 126. Aqueles que saíram com o coração aflito voltam para casa sorrindo. Eles sabiam o que era a aflição, mas mesmo assim eles voltaram para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. A vida nos oferece um coquetel de sofrimento para todos nós. A alegria vem porque Deus sabe como enxugar as lágrimas e fazer surgir o riso de uma nova vida. Essa alegria não depende de termos a sorte de escapar das dificuldades. Presta atenção, essa alegria proposta por Deus não está condicionada a escaparmos das dificuldades. Não depende da nossa boa saúde, não depende do tanto de dinheiro que temos na conta, não depende da nossa capacidade de evitar a dor. A alegria do cristão é real em meio à dor, em meio ao sofrimento, à solidão e aos infortúnios da vida. Amém? E eu completo essa reflexão antes da gente orar. Se você não colocou ainda o seu pedido de oração, escreva aqui. Escreva aqui o seu pedido de oração. Você pode apresentar as suas petições a Deus. Isso é bíblico, isso é uma ordenança bíblica. E escreva que a minha colheita seja abundante. Mas olha só o que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Aleluia. Seja paciente até a vinda do Senhor. Tem pessoas que às vezes perguntam assim, mas até quando eu tenho que ter paciência? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tenha paciência. O sofrimento não é eterno, a dor não é eterna, o deserto não é para sempre, o luto é apenas por um tempo. Essa dor da perda, Deus vai te ajudar a superar e você fará em breve uma colheita abundante. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém. Eu recebo. Eu quero nesse momento orar por você.
Senhor, meu Deus e Pai, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, que palavra que aquece profundamente o nosso coração e nos devolve a esperança, a alegria, faz brotar dentro de nós a gratidão. Nós estamos como aqueles que sonham. Quando ouvimos a Tua verdade, quando nos enchemos da Tua palavra, quando nos alimentamos das Tuas promessas, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, um riso fácil, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do caos. Nós somos tomados pela alegria que vem do Senhor. E a nossa língua irrompe em um novo cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã, dessa mãe, dessa esposa, dessa mulher que deposita aqui os seus pedidos de oração. E também desse homem, desse varão, desse pai, desse jovem, de todas essas pessoas que têm lutado contra as dificuldades dessa vida, que têm passado por provações, que têm passado por dificuldades, que o Senhor nos tire desse cativeiro, que o Senhor remova as escamas dos nossos olhos e nós possamos contemplar a vida próspera, a vida eterna, a colheita abundante que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse da Tua palavra. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Contempla a semeadura dessa irmã, feita no meio das lágrimas, todos os dias, muitas vezes no silêncio lá do seu quarto, no quarto secreto. Eu sei que muitas pessoas não tiveram e não têm nem forças para escrever aqui nos comentários, porque eles oraram apenas dentro da sua mente. Mas eu sei que até mesmo essa oração o Senhor ouve e segundo a Tua boa e perfeita e agradável vontade o Senhor atende. Contempla, Senhor, com misericórdia a vida dos Teus filhos. Contempla essas pessoas que estão andando e chorando, para que eles voltem com alegria, trazendo a sua colheita. Que seja uma colheita farta, uma colheita abundante. E aqui eu não estou falando somente de dinheiro, mas eu estou falando de uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de alegria, de paz, o contentamento de sabermos que somos Teu povo, que somos escolhidos e eleitos pelo Senhor. E que o Senhor nos dê paciência até a vinda de Cristo. Assim como o agricultor espera que a terra produza a colheita, assim como o agricultor aguarda pelas chuvas que regam as sementes e que fazem com que ela brote, que nós também possamos ser pacientes e que o nosso coração seja fortalecido. É por isso que eu oro, é por isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia sem dar o like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe essa mensagem. Essa mensagem falou ao seu coração? Mande ela para os seus contatos. Ah, pastor, ficou uma mensagem muito longa, uma mensagem de 21 minutos. Copie o link, irmão, e cola lá no seu perfil, cola lá no grupo da família. Só o link. O link não ocupa espaço nenhum, porque a mensagem já está salva aqui no YouTube. Ela não vai sair daqui. Copie o link e abençoe outras vidas. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
E eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Salmos 129, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Povo de Israel, conte como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Através das palavras descritas em Salmos 129, o salmista compartilha as dores sofridas desde a sua juventude. Os maiores traumas que carregamos em nossa mente são aqueles que vivenciamos na nossa infância. Essas experiências nos marcam para sempre. Mas também é nesse período que começamos a aprender as maiores lições que a vida pode nos proporcionar. Seja através das circunstâncias ou através de pessoas que fazem parte da nossa vida. Você pode até ter sido alguém que passou por momentos difíceis, desde a sua mocidade. Mas se você está aqui até hoje, podendo ouvir essa mensagem, é porque de alguma forma Deus te guardou e te preservou. Ele colocou pessoas em seu caminho que podem até não ser as pessoas perfeitas, mas de uma maneira ou de outra, essas pessoas foram instrumentos de Deus para que o seu caráter fosse formado e sua história fosse escrita. Deus usou tudo isso para fazer de você a mulher e o homem que você se tornou. Seja grato a Deus por isso. E ainda que tenham sido abertas feridas profundas na sua alma, o Senhor não permitiu que os inimigos prevalecessem sobre você. O mesmo Deus que permite que sejamos feridos e que sejamos tentados, é o Deus que também nos dá o livramento. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos por todas as coisas que tens nos dado, tanto as coisas boas quanto as adversidades, pois sabemos que é através das dificuldades que o Senhor molda o nosso caráter e nos transforma segundo a tua imagem e semelhança. Que essa pessoa que está me ouvindo seja alvo do teu amor e da tua misericórdia, e que ela possa experimentar dias favoráveis nesta semana que está começando. Que essa família seja visitada pelo Senhor em todas as suas necessidades. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse é o nosso Minuto com Deus de hoje. Para você que deseja se aprofundar mais na intimidade com o Espírito Santo e quer alimentar o seu espírito com palavras que venham diretamente do trono de Deus, eu te convido a continuar ouvindo essa mensagem até o final. Deus ainda quer falar contigo. Amém? Irmãos, existe um amor maior do que o seu pecado. Existe um amor maior do que a própria vida. Um amor que nos faz recomeçar e que lá atrás conquistou uma vida plena e cheia de esperança para nós. Este é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Você crê nele como seu Senhor e como seu Salvador? Então escreva aqui nos comentários: eu creio. Se você não tem vergonha de declarar isso, de servir a Jesus. É muito bom podermos viver mais um dia. Como somos abençoados apenas pelo simples fato de estarmos aqui, vivos, com saúde e podendo recomeçar.
Se você quer que o Minuto com Deus continue a ser postado aqui diariamente, se você quer ajudar esse ministério, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo aqui no YouTube. Eu posto vídeos aqui 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Talvez você esteja se sentindo afastado de Deus e às vezes, nem por vontade própria, você sente que na realidade te afastaram do Pai, como se você fosse diferente das outras pessoas. Mas saiba que a graça de Deus está disponível para todos nós. E se você está vivo hoje, não perca tempo e receba Jesus Cristo em sua vida. Ou se você um dia já fez isso, se reconcilie com o Pai. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que não existe uma pessoa que não conheça esse versículo. E essa passagem dos evangelhos, irmãos, ela carrega em si um poder transformador imediato, pois ela nos lembra do porquê estamos aqui, o real motivo de tudo, o Verbo encarnado, o centro de toda a lei, de toda a palavra, o centro do universo. O único, Jesus Cristo, Filho de Deus, 100% humano, 100% Deus. Viveu entre nós, caminhou por aqui, usou roupas como nós fazemos, calçou sapatos ou sandálias, sentiu fome, sentiu sede, viu pessoas crescerem, viu pessoas partirem, viu as pessoas realizando coisas admiráveis e viu também toda a maldade que o ser humano carrega. E em momento nenhum ele se corrompeu. E como se isso tudo não fosse o bastante, ele se entregou em uma cruz por nos amar infinitamente e por querer nos ver ao lado do Pai por toda a eternidade. Como pode Jesus, com todo o seu poder, em toda a sua pureza e em toda a sua glória, nos amar de maneira tão profunda a ponto de mudar a nossa vida por inteiro? O amor do nosso Senhor é sobrenatural. E eu não digo isso da boca para fora. O nosso amor é limitado. O nosso amor, ele sempre é condicionado por algumas coisas. Nós amamos porque, abre aspas, deixamos de amar se, abre aspas. E Deus não é assim. Veja só, o motivo de Deus amar é revelado na própria palavra. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele escreveu: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não apenas nos ama, Deus é feito de amor. E isso se materializou em Jesus Cristo. Por isso o sacrifício de Jesus é definitivo. Afinal, ele pagou um preço que nenhum de nós jamais seria capaz de pagar. Sabe, irmãos, em alguns momentos é normal a gente se sentir desanimado, triste e sem esperança, sabe? Muita gente acha que quem crê em Deus tem que estar sempre feliz, sempre radiante, tem sempre que se mostrar forte, mas na realidade é exatamente o contrário. Quem acredita no Senhor sabe que pode confiar em Deus e pode chorar na presença dele, pode se derramar, pode se aproximar dele sem medo e pode abrir as mãos, erguer as mãos, olhar para o céu
e assumir que não tem todas as respostas, mas mesmo assim continua confiando em Deus e por causa dessa confiança continua prosseguindo, continua caminhando. Independente das circunstâncias, o amor de Deus não muda e podemos encontrar Ele a qualquer momento. Basta que estejamos dispostos e muitas vezes basta que estejamos atentos, pois Ele sempre nos cerca com o seu Espírito. Ele está sempre falando conosco das mais diversas maneiras. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? No final dessa mensagem nós vamos ter um momento de oração. Eu peço que você coloque aqui a sua oração diante de Deus. Se você ainda não é membro do canal, considere isso. Custa apenas R$ 7,99 ser membro do canal e você estará apoiando esse projeto evangelístico, fazendo com que a gente continue tendo força para sobreviver aqui nas redes sociais. É claro que reconhecer a incondicionalidade do amor de Deus não é um convite à permissividade ou à indiferença moral. Não é um incentivo para que deixemos de buscar a santidade e afundemos no pecado. Pelo contrário, é um chamado à devoção genuína e sincera a Deus. É um convite para vivermos uma vida alinhada com os princípios do Evangelho. Não como meio de ganhar o amor de Deus, mas como uma resposta ao amor que já nos foi dado. Essa devoção não é baseada no medo de perder o amor de Deus ou na busca do merecimento, mas na gratidão e no desejo de refletir a sua luz e o seu amor no mundo. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 17, nos lembra o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isso significa que nossa fé, inspirada por esse amor incondicional de Deus, deve se manifestar em ações que honrem esse amor. Portanto, ao abraçarmos o amor de Deus, somos motivados a viver de maneira que honremos esse amor, não por obrigação ou por tentativas de pagar pela graça recebida, mas como uma expressão natural da nossa gratidão e do reconhecimento da generosidade divina. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao aceitar o amor de Deus, nós não estamos renunciando à nossa responsabilidade moral, mas estamos a abraçando de uma maneira nova, inspirada pela misericórdia e pelo amor que recebemos. Em resumo, o amor de Deus nos libera das cadeias do pecado e da culpa, mas nos conduz a um caminho de devoção a Ele. Aleluia! É um amor que nos transforma, nos renova e nos capacita a viver uma vida que glorifique a Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor e por gratidão, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e obrigado pela maneira tão simples e direta que o Senhor usa para falar conosco. Perdoe os nossos pecados e nos purifique. Muitas vezes o nosso coração se encontra na escuridão, Senhor. E quando nos damos conta, já nos afastamos da Tua presença. Nos afastamos para muito longe de Ti. Por isso nós te pedimos,
vem com o teu amor sobre o nosso coração. Vem com a tua paz sobre a nossa vida. Nos envolve e abre os nossos olhos espirituais para que sejamos capazes de enxergar quem o Senhor é no meio de tanta obscuridade, no meio de tanto medo, de tanta angústia e desespero que nos cercam. Nesse momento eu coloco diante de ti os pedidos de oração que foram feitos nessa palavra. Cada irmão, cada irmã, cada vida e cada família aqui representada são tão preciosas para o Senhor. Nós sabemos disso. Eu peço que, segundo a tua vontade, mude a situação dessa pessoa que está passando por dificuldades. Opera um milagre na vida dela. Nós trazemos cada oração que anseia por uma mudança, por um toque da tua graça. Tu conheces cada necessidade, cada desejo, até aqueles que não foram expressos aqui em palavras. Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio. Pedimos, Pai, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre cada vida, tocando cada situação com o teu amor, com a tua compaixão. Que cada pessoa que ouve essa mensagem sinta o teu consolo e a tua paz, que excede todo entendimento. Eu também te peço, meu Deus, por aqueles que estão lutando com as dúvidas e com as incertezas, que possam encontrar em ti a certeza, a verdade e a firmeza que as suas almas necessitam. Que o teu Espírito Santo os guie e ilumine seus caminhos, mostrando que no Senhor há esperança e um futuro promissor, um futuro de paz e de bênção. Dê-nos força para enfrentar os desafios e sabedoria para tomar decisões que estejam alinhadas com a tua vontade. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame a tua cura sobre a vida desse irmão e dessa irmã, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o teu poder restaurador atue na vida de cada um que clama por um toque da tua cura. Restaura esse corpo que está tão debilitado, essa mente que se encontra angustiada e esse coração que se encontra ferido. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa testemunhar o teu agir milagroso e assim glorificar o teu nome. Quanto àqueles que se sentem perdidos, Pai, ou distantes de ti, eu peço que o Senhor os envolva com o teu amor e os atraia para mais perto do teu coração. Que possam sentir tua presença amorosa e serem plenamente, totalmente transformados pelo teu amor incondicional. Que nós possamos viver de maneira que honremos e glorifiquemos o teu santo nome, sendo exemplos do teu amor e da tua graça. Que o nosso viver diário seja um testemunho vivo da tua bondade e da tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por ouvir até aqui a mensagem de Deus. Obrigado por compartilhar essa mensagem. Obrigado pelo seu like. Obrigado pelo seu comentário feito aqui nessa mensagem. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Um último aviso. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Amém? Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.